Dios, I pray for everyone here. yo oro por todos And I aquí. bless everyone. Y Y el doctor me llama y me dice, con los papeles en mano, me dice, yo no sé qué pasó, pero esa niña no tiene cáncer. Then your revelation que tu is revelación gonna open va a on the abrirse heart. en los In corazones Jesus' name. en el nombre de Jesús. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios 2:9. Eu quero falar sobre um tema importante para a igreja. Quem gosta de ter sucesso? Só metade? Quem quer ter sucesso na vida? Não, pastor, todos queremos ter sucesso. E eu quero falar sobre o que leva ao sucesso. E o que leva ao sucesso, o tema da minha mensagem é fidelidade traz sucesso. Na verdade, esse tema entrou no meu coração na minha segunda semana de América. Quando eu saí, fui procurar um restaurante para jantar. E eu entrei em um lugar esperando ter uma janta. E naquele dia era um evento da Adonep. E estava pregando um cidadão que ele é autor desse livro, Fidelidade Traz Sucesso. E ele ministrou. E eu tomei no meu coração aquele dia a decisão. E eu disse, Senhor, eu acabei de entrar nesse país. Mas eu decidi que nada desse país iria comprar a minha fidelidade. Ela não tem preço. A tua fidelidade não tem preço. Tem muitos trocando a fidelidade por um prato de lentilha. Ou talvez por uma conversa numa mesa. Ou talvez por qualquer outra coisa, por dinheiro, por mentiras. Mas a fidelidade, ela não tem preço. Porque é só através dela que você vai ter o sucesso. E quando eu falo sucesso, eu estou abrangindo todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta nós termos tudo, mas não termos o sucesso. Termos tudo na nossa casa, termos todo o dinheiro, mas não termos o sucesso. O sucesso, ele vem através da fidelidade. Vamos ver o que está escrito. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga comigo, a mente humana, ela não pode imaginar o que Deus prepara. Para quem? Para aqueles que o quem? Então nós temos um segredo aqui. Que as coisas sobrenaturais, elas estão somente preparadas para aqueles que o seguem? Elas somente estão preparadas para aqueles que não faltam o culto no domingo? Elas estão preparadas somente para aqueles que não mentem? Elas estão preparadas somente para as pessoas que leem a Bíblia? Existe um segredo entre você seguir e amar. Uma diferença, entre seguir e amar. O ponto primário da nossa visão do que Deus tem colocado na nossa vida e aquilo que nós temos pregado é sobre o amor. Porque em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se não me engano, acho que é capítulo 13, versículo 4 até o 7, você vê Deus falando sobre o amor. E o amor, ele está acima de tudo. E quando ele fala sobre o amor, ele explica, na verdade, um texto que abrange e que enfoca muitas áreas sobre o amor em que nós vivemos na nossa comunhão com os nossos amigos, com os irmãos da igreja. Na semana passada eu preguei sobre família, a importância da família, e eu mostrei o que nós somos em Cristo. Quando o próprio Jesus, diante de duas famílias, a família que chegou a bater na porta e a família que ele estava, que eram os discípulos.
E sua mãe veio e bateu na porta com os seus irmãos. E os discípulos entraram e disseram para Jesus. Um dos discípulos veio a Jesus e falou: Jesus, sua mãe está do lado de fora, te esperando na porta. Ela quer falar com você. Eu vejo algo aqui, que a família dele não quis entrar onde ele estava. A família dele não entrou. Mas sim, ela mandou chamar, dizendo: olha, vem para cá, que a tua família é essa. Diga a ele que é a família dele que está aqui. Mas Jesus, olhando para os discípulos, ele falou assim: vamos ver o que está acontecendo aqui. Quem é a minha família? Ele perguntou aos discípulos. E os discípulos ficaram sem saber o que responder. Ele fez a pergunta, mas não houve resposta. Então ele mesmo responde aos discípulos a resposta da sua pergunta. E ele disse assim: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu. Muitas pessoas falam: não, pastor, nós só temos uma família, por isso muitos não creem em paternidade espiritual. Mas se você vê nesse ponto que Jesus estava e tantos outros, e esse não é o tema da minha mensagem, mas nós entendemos que nós temos duas famílias. Existe a família do meu corpo natural e existe a família do meu corpo espiritual. Do meu espírito, melhor dizendo, a família espiritual. A família natural, ela nunca vai deixar de ter o seu valor. Você vê Jesus valorizando a família. Mas a família espiritual, essa família que nós temos, é com essa que você vai morar o resto da sua vida na eternidade. Talvez algum da sua família não é o seu desejo, nem o nosso, nem da igreja. Talvez alguém da sua família não vai subir, porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Mas o reino, a família que você tem, essa vai estar contigo. Por isso nós temos que entender aonde nós estamos valorizando. Porque nós aprendemos sempre a dizer: família, pastor, primeiro relacionamento com Deus, depois família e depois igreja. E eu estou dentro dessa ordem. Porém, a família que nós temos dentro das igrejas não está sendo visto como família mais, está sendo visto como um irmão. Nós estamos aqui, você é meu irmão, mas a partir de você ter os teus problemas, você vai dar conta dos seus problemas. Eu não quero saber dos teus problemas, mas na sua casa, o problema da sua família também é seu problema. Na sua casa, quando um filho faz errado, ou a esposa, ou o esposo, um alerta o outro. Mas na igreja, não, cada um com os seus problemas. Jesus nos provou sobre a família. E eu preguei na semana passada, e eu estou passando hoje um resumo para que você possa entender o que eu vou te trazer hoje. Porque primeiro, no primeiro conceito, você tem que entender quem é família. Qual é a sua família? Por isso, nós precisamos entender que nós temos uma casa. Por isso, nós precisamos entender, os discípulos estavam aprendendo com Jesus. E eles não abandonaram Jesus. Um dia Jesus foi, o Espírito Santo desceu, e cada um tomou o seu rumo, e eles tinham pessoas com eles sendo lideradas. Mas nós não vemos ninguém sem uma liderança. Pedro tinha os seus discípulos. Tiago tinha os seus discípulos, dirigia a sua igreja. E cada líder tinha seus discípulos, seus liderados, a sua igreja a tomar conta. Nós vemos até alguma contenda entre um e outro, porque um abrangiu uma visão e outro abrangiu outra visão. E então vem uma visão do céu e fala: peraí, essa visão é para alcançar estes, e essa visão, Pedro, é para alcançar estes. Paulo tem uma visão diferente. Paulo e Barnabé, eles caminham até um tempo e de repente eles vão para duas visões. Mas o que nós temos que entender é que se nós não fizermos um compromisso com uma família, com uma paternidade, aprender o que Deus tem através dessa paternidade, nós nunca vamos chegar ao propósito de Deus. Nós nunca vamos aprender a ser liderados. E nós nunca vamos exercer o verdadeiro propósito pelo qual Deus nos chamou. O compromisso, ele vem dos pais. O compromisso, ele vem dos líderes. Por isso a igreja trabalha com os líderes
Os líderes trabalham com a igreja e assim a igreja vai multiplicando. A liderança da igreja, ela tem que ser uma liderança forte. Os pais na igreja, eles têm que ser pais fortes. Quando eu falo pai, eu falo no sentido família e igreja. Qual a necessidade hoje do crescimento da igreja? Me responda essa pergunta, por favor. Existem pessoas para serem alcançadas, não? Como eu poderei trabalhar com uma pessoa se eu não posso contar com essa pessoa? Como Jesus pode trabalhar com você se Ele não pode contar com você? Aqui essa palavra desse jovem tocou muito no meu coração. E ele falou: pastor, o senhor está pedindo para mim ser fraco. E é difícil ser fraco. O senhor está pedindo para mim, é difícil ser fraco. O forte não se deixa ser liderado. O fraco, ele entende que ele precisa de liderança. Temos ministérios fortíssimos hoje no globo. Líderes que se levantaram e disseram: eu sou forte, eu não preciso de outro líder. E quando um homem chega nessa situação, obviamente Deus não pode fazer nada com ele. O ministério o qual nós estamos hoje falando sobre família, nós enfatizamos que não basta você ser um religioso, não basta você ser um seguidor, não basta você ser um obediente dessa palavra, você precisa aprender a amar a Jesus. Você precisa aprender a amar a Jesus, a ter um relacionamento com Ele, a ter uma intimidade com Ele, a ter uma busca por Ele, a ter algo que você precise da presença dEle. A presença dEle é a que vai fazer a diferença na tua vida. A igreja não pode fazer a diferença na tua vida. A religião não pode fazer a diferença na tua vida se você não entrar pelo que a visão está trazendo para você. O amor por Cristo. Se você viver com uma pessoa e essa pessoa viver com você por obrigação, pare e analise isso. Tudo que essa pessoa faz com você por obrigação e não é por amor. Agora você consegue entender a dor de Jesus. Ontem nós fizemos um filme aqui, e o filme falava sobre quarto de guerra, oração, família. Quando uma mulher se levantou a interceder dentro da casa dela, ela pegou o closet dela e fez uma igreja, e ela escreveu notes, e ela começou a orar nesse closet, e Deus mudou a vida da família dela completa. Eu encorajo vocês a assistirem esse filme. Mas ela precisou ser liderada para isso. Escute. Se nós não nos permitir ser liderados. Eu escutei uma outra frase nas minhas visitas durante essa semana. E uma pessoa falou para mim, o meu coração, meus olhos não puderam chorar diante da presença da frase, diante da presença da pessoa, mas o meu coração chorou. E falaram assim para mim: pastor, eu entendo o ministério que o senhor tem. O senhor tem milagres, poder de Deus passa na sua vida. É extraordinário o que Deus fez. Mas Deus te chamou para os drogados da rua e não para os conhecedores de teologia, e não para os principais. Eu falei: glória a Deus, foi assim que Jesus fez. Mas o meu coração chora, porque Jesus veio para aqueles, e eles não o receberam. Escute, se um drogado pode ser recuperado, imagina uma pessoa que está cheia, que já tem conhecimento, quanto ela pode ser empoderada para poder receber de Deus. A sede e o amor por Deus vai nos fazer fracos para poder crescer. Um forte não consegue crescer mais do seu nível, ele já está forte. E só o momento que os tapetes saem do chão é que ele se põe numa posição de fraco. A salvação é pela graça. E a graça é um favor imerecido. Mas para servirmos ao Senhor, nós precisamos entender que temos alguns requisitos. E o primeiro dele é o amor. Você precisa tomar uma...
pastor, como que eu vou fazer para amar Jesus? Como que eu vou fazer para amar a minha esposa, o meu esposo? O filho a gente já nasce, parece que, pelo menos na maioria a gente vê isso, né? Um filho a gente ama, parece que é natural, né? Mas a esposa às vezes com algum problema aqui ou ali, eu amava mais, agora eu estou conhecendo muito ele ou ela, agora eu não sei se eu amo muito. O amor é uma decisão. Se você abrir o texto, você vai ver que o amor é inegociável. O amor, ele não existe troca. Você não espera nada em troca, você simplesmente dá. Porque quando Jesus amou eu e você, quando Deus deu o seu filho, você nem nascido era. E Deus sabia que você ia nascer do pecado, mas Ele decidiu dar a vida do filho dele. E o filho dele veio sabendo que nós éramos pecadores, e que não amávamos, e queríamos nós ser os que crucificamos Jesus. Mesmo assim Ele deu a vida por mim e por você. Ele sabia que Ele não tinha nada em troca para receber. Por que nós fomos alcançados hoje, pastor? Porque o amor dele veio sobre a nossa vida. Se você quer ser amado, você precisa dar amor. Se você quer ser amado, você precisa dar. O que acontece hoje é que nós não queremos dar, nós só queremos. A igreja criou uma situação onde nós só queremos receber e não dar. O amor é uma decisão. Você decide amar. E um jovem veio falar para mim, pastor, então vou casar sem amor e vou decidir amar. Não. Você precisa amar, decidir amar a Cristo, porque nós não temos 10 Cristos, nós não temos 10 reinos, mas nós temos 2 reinos. Existe um príncipe deste mundo que é chamado Lúcifer. E existe o nosso Rei dos Reis, que é chamado Jesus. Ou eu decido amar Jesus, ou eu estou amando o inimigo. Mas o inimigo, ele não requer o amor, ele requer a desobediência. Porque na desobediência, vocês não podem amar a Deus. Quem ama, ele vai buscar fazer as coisas através do amor. Tudo que nós fazemos para Deus é um sacrifício. Mas esse sacrifício, ele tem que ser através do amor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós podemos ver que sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ver na versão em inglês que a fé é agora. Now is faith. Ou seja, amanhã is faith. Yesterday is faith. Não, it's now. É agora. Por isso os milagres e as coisas que nós temos pregado têm acontecido, instantâneo. E tudo é pela fé. A fé sem ação, ela não tem movimento. Nós precisamos ter fé e ação. E a ação da fé é crer que Cristo está aqui. Você fala em línguas como? Pela fé. Você está falando em línguas, você está falando pela fé. Você crê em Deus por onde? Pela fé. Você acredita em Jesus por onde? Pela fé. Ninguém estava 2000 anos atrás vendo Cristo crucificado. Mas você crê por quê? Porque você crê pela fé. E todas as coisas nós temos que fazer pela fé. O ponto é que muitas pessoas não conseguem amar a Deus porque falam assim, eu não consigo ver a Deus, pastor. Eu vejo meu esposo, eu vejo a minha esposa, eu vejo meus filhos, eu vejo a igreja, mas eu não vejo Deus. E por mais que nós estamos num movimento de milagres e milagres, uma vez uma pessoa falou para mim assim, Jesus curar um canceroso nessa igreja vai lotar. Eu estou vendo uma coisa que nós temos aí, já passou de 40 casos de câncer que foram curados e tantos outros. E muitos dos que foram curados nem na igreja estão. Ou seja, eles amam Jesus até o ponto da troca. Quando recebeu a troca, ou a bênção, ou a finança, ou o cancelamento de dívida, ou o dinheiro, já não estou mais. Aonde está movido o teu amor? Aonde está movido o teu amor? Naquilo que você está recebendo? Naquilo que você tem? Porque nós recebemos as coisas pela fé. Nós amamos através da fé. Fecha os teus olhos comigo. Entendam algo comigo. Jesus Cristo está do seu lado, vivo, pronto para fazer um milagre na sua vida.
E a única coisa que Ele requer para isso é ser amado. Ele não requer que você seja um religioso. Ele não requer que você seja simplesmente um obediente. Porque muitas pessoas criam um estilo de vida e são obedientes, mas não amam. Você não decidiu amar a Cristo. Ame a Cristo. Porque o amor a Cristo nos garante as bênçãos de Deus. O amor a Cristo nos garante a fidelidade. O amor a Cristo nos garante o caminho certo. O amor a Cristo nos garante ser fracos para que Deus seja forte na nossa vida. Mateus capítulo 16, versículo 24. Quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. O que fala isso, pastor? Fala sobre seguir. Mas para seguir eu tenho que negar o quê? Não, pastor, eu não creio que precisa dar oferta. Não, pastor, eu não creio que precisa discipular ninguém. Eu não creio que precisa vir à igreja. Eu não creio que precise, pastor, trabalhar em nenhum ministério. Eu pensei nisso durante anos. Eu falei assim, eu ajudo Deus com as minhas ofertas. Eu pensava assim. A ignorância era tanta e a arrogância junto, até que Deus falou assim, peraí, deixa eu mover aqui, porque você precisa entender, você não está entendendo nada. Quem está sendo ajudado é você. E eu pensava comigo assim, não, eu ajudo dando. Mas Deus falou assim um dia para mim, eu não abro mão do teu ministério. E talvez você possa pensar assim, mas pastor, o teu ministério é pastoral. Todos nós, aqui dentro desse quadro, você aceitou Jesus e você não foi levado ainda, você tem um ministério. Alguns são pastorais, outros são de ensino. Mas você vê um propósito na vida de uma pessoa. Uma pessoa sem visão, uma pessoa sem uma meta. Quando eu falo isso, eu falo em relação ao mundo espiritual. Quando eu falo isso, eu falo em relação ao reino de Deus. Uma pessoa sem meta, sem visão no mundo espiritual é porque ela não se permite ser liderada. Ora ela está, ora ele não está. Ora está, ora não está. Não tem como exercer liderança se você não se deixa ser liderado. Negue-se a si mesmo. E se quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e... Versículo seguinte, 25. Agora fala da entrega. Pois quem quiser salvar a sua vida vai o quê? Mas quem perder a sua vida por minha causa, o quê? Peraí, mas primeiro fala de perder. Perder o quê, pastor? Perder as minhas vontades. Perder o meu querer. Perder a minha ideologia sobre eu quero dirigir a minha vida, eu quero ser forte, eu tomo conta, as coisas estão na minha mão. O ser humano, ele tem algo, ele não quer que as coisas saiam das mãos dele. Mas Deus está falando, entrega nos meus caminhos, deixa eu dirigir, porque se eu dirigir a tua vida, se eu entrar dentro de você e dirigir a tua vida, você vai ver que você vai encontrar a vida. Potenciais maravilhosos em pessoas, propósitos de Deus, mas nós podemos ver que muitos não conseguem alcançar o propósito de Deus, devido a quê? Não se nega e não se entrega, continua no poder. Para vivermos o propósito do céu, nós precisamos buscar em Jesus, é um esforço. Carregar um molho de chaves, a chave fala sobre a autoridade, a chave fala sobre, a chave demonstra para nós uma autoridade para você entrar em algum lugar. E o reino de Deus, para que nós possamos entender, ele está, para que você possa conseguir entender o que eu quero trazer para você, o reino de Deus, nós temos que ter chaves para entrar nas portas. Imagina que você tem um quarto com 500 portas. Um local grande com 500 portas. E cada porta que você entra é um faio que é desatado. Faio, como é isso? Um artigo que é desatado sobre a tua vida. E às vezes nós estamos tranquilos e
agradecidos a Deus por cada milagre que tem acontecido, nós encontramos um faio de milagre, nós entramos num quarto de milagre, mas existem 500 salas, ou inúmeros números de salas. Nós temos as chaves, o molho de chave para entrar. Nós vamos conquistando essas chaves para poder entrar. Na liderança, nós vamos aprendendo a conquistar essa chave. Você nasceu com um propósito na tua vida. E para que você cumpra esse propósito, você vai ter que entrar por essa porta. Para que você cumpra aquele propósito, você vai ter que entrar por essa porta. Nós temos portas para entrar. Talvez seja muito forte o que eu vou falar para você, mas... o segredinho da chave, me dá uma chave. O segredo da chave, aquele desenho ali... é um chaveiro que precisa fazer. E te entregar na mão. Todas as coisas que eu consegui foram desatadas através de uma palavra profética. E todas as pessoas que eu vi ser abençoadas ao meu redor foi uma palavra profética. Uma chave desatada. Pá! Um ensinamento, um culto. Uma palavra profética. Pá! E a chave é desatada. Talvez você diz assim: pastor, eu tenho um chamado para prosperidade financeira. Se você não encontrar a chave. Pastor Gesiel Gomes falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim: não é pelo conhecimento, não é pelo potencial, não é pela inteligência. É quando encontra a chave e abre dentro do quarto e entra. E a bênção de Deus desata. Muitas pessoas estão dentro da igreja e nós estamos num quarto de milagres, mas eles estão com a chave. Uma coisa é você ter a chave para entrar, outra coisa é você entender o momento oportuno para colocar a chave e abrir a porta. Porque talvez você tenha a chave e os momentos passam e você não entra. Chave significa autoridade. E ela só é dada por confiança. Você dá uma chave para quem você não confia? Ei, Elias, você dá uma chave para alguém que você não confia? É por confiança. Você recebe chave por confiança. Deus pode confiar em você? Está comigo? Se nós não entendermos que para que você confie em alguém, essa pessoa tem que se dar para você conhecer, não é verdade? A confiança é algo que você conquista. E há muitas pessoas que não querem pagar o preço para que obtenha a confiança. Se Deus não puder confiar em você, se Deus não puder permitir, se você não permite a liderança de Deus entrar na tua vida, escuta comigo o que eu vou dizer. Muitas pessoas são abençoadas através do que Deus tem feito na nossa vida, através desse ministério. Mas eles recebem uma bênção. E aí o compromisso a sede para. Escuta o que eu vou dizer para você. Se Deus tem algo para você através desse ministério, o inimigo vai fazer tudo para te afastar desse ministério. Pensa isso comigo. E nós temos 2 pontos aqui. Quando Deus tem algo para nossas vidas, pensa uma coisa comigo aqui. Você tem filhos, os pais que têm filhos, o inimigo faz tudo para afastar os filhos. Para quê? Porque longe dos pais, ele tem acesso total. E há muitos filhos que querem viver sem pais. No mundo espiritual não tem como você resolver os seus problemas sem um pai espiritual. Não tem. Crendo você ou não, não tem. A paternidade espiritual, ela é bíblica, estabelecida primeiramente por Deus. E se nós não crermos nisso, nós não vamos ter mudança na nossa vida. Já vi pessoas, conheci pessoas, chegar na porta com a chave e recuar. Porque para você chegar na porta para abrir a porta,
a pressão vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, porque você vai entrar em um faio. Você vai entrar num artigo novo da sua vida. Mas eles recuam. Eu estou falando isso para a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja muitas vezes está dentro, tem as chaves, mas continuam na frente da porta sem querer entrar na porta, com um mundo de bênçãos ao seu redor. Mas eles preferem não crer ou não acreditar. Deus não vai poder fazer algo novo se você não permitir arrancar as coisas velhas da tua mente. Deus não vai fazer uma mudança se você não permitir algo movimentar. O maior pecado do homem é crucificar a Cristo em vez de crucificar a si próprio. Nós crucificamos a Cristo em todos os momentos, mas não queremos nos crucificar. Quando crucificamos, a sua obra está indo contra Deus. Quantas vezes algumas pessoas sentaram junto com você para crucificar a obra de Deus? E quando nós estamos crucificando a Deus. O pecado não atinge Deus, mas o pecado nos atinge e nos faz uma separação. Jó era um homem fiel a Deus, mas ele passou por uma grande prova. E eu posso entender uma coisa aqui. Na sua grande prova, 3 homens vieram para ele. E esses 3 homens começaram a falar contra a vida de Jó. Jó tem 42 capítulos. E eles começaram a falar contra a vida de Jó. E lá no final, pastor Eli, lá no final, tenta haver uma justificativa. Jó se justificava, ele achava que ele era bom. E por isso ele passou. Pessoas dizem assim, não, Jó não tinha pecado. O problema de Jó é que ele achava que ele era muito bom. Ele achava que ele não podia. Com meus olhos, eu fiz pacto com meus olhos. Então ele estava entendendo que ele estava recebendo as coisas porque ele era bom. Mas não é sobre Jó que eu quero falar. 3 homens vieram ter com Jó, sentaram-se, falaram com ele, contra ele, da vida dele. Certamente, Deus não está errado, quem está errado é em você. Você pecou, você fez isso, você fez aquilo. E chega lá no final, Deus vem e traz uma palavra para Jó. Então Deus se levanta para os 3 que estavam falando contra ele. Deus fala para ele assim, escuta, a bênção de vocês depende desse homem que vocês estavam sentados aí. E eu só vou abençoá-los se você pedir perdão para ele. Porque é só através do perdão na vida dele eu vou te abençoar. E aí Deus chega e fala para Jó. E prepara o coração de Jó. E Jó volta, perdoa os homens. E segundo a palavra de Deus, naquela mesma noite, as coisas mudaram para a vida de Jó. E as coisas mudaram para a vida dele. E Jó prosperou a ter o dobro do que tinha. Todas as vezes que nós se levantamos contra ministério, contra visão, e eu vou dizer para você de formas diferentes. Pensa comigo uma coisa. Talvez você diz assim, eu não me levanto, mas eu fico passivo. E existem 2 formas de desobedecer. Uma é você realmente não querer obedecer e dizer, eu não vou fazer e não quero mais. E existe outra forma de dizer assim, eu vou ficar aqui, eu vou escutar tudo, mas não vou fazer nada. Ah, tudo bem, eu faço. Ah, glória a Deus. Ele está pensando que eu estou rindo, que eu vou fazer. Não vou fazer nada. Quero lá saber disso. Passividade e desobediência. E quando nós deixamos isso entrar no nosso coração, as portas, os segredos, que não são segredos baseados nesse mundo, mas os segredos desaparecem e as portas se fecham. Pouco tempo atrás eu tive um testemunho de uma pessoa e falou assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, eu vim te pedir perdão. Porque eu me deixei influenciar por amizades. E eu me levantei contra o ministério de uma forma passiva. Eu não queria atingir ninguém, mas meu coração fechou. E todas as portas se fecharam para mim. E o que acontece? Às vezes você adotou no seu coração de não falar nada, de não ser contra. Mas você caminha com pessoas que falam mal. Se falam mal do ministério,
se falam mal da nossa vida, certamente, escuta o que eu vou falar para você, falam mal de você também. Porque é um espírito. Quando nós pecamos contra um justo, essa própria pessoa vai ter que orar pelo seu próprio perdão. Por isso, se você você é casado, quando você peca contra o seu cônjuge, você vai ter que ouvir o perdão dela. Sua esposa, não, pequei só contra Deus, deixa eu pedir perdão para Deus. Você vai ter que voltar lá. A libertação exige isso. Não, eu peço perdão para Deus, mas eu jamais vou me humilhar para isso. Você precisa pedir perdão. Mas só os fracos fazem isso. Os fortes não conseguem fazer isso. Nós temos que ser o primeiro a reconhecer nossos erros, humilhar, pedir o momento justo para rogar por Deus. Quando você abençoar os que te perseguem, Deus está com uma promoção para a sua vida. Jó 42 você vê isso. No momento que Jó abençoou, ele foi abençoado. Eu olho para a igreja como uma árvore. E muitos frutos. A Bíblia me dá esse resumo. Para cá tem um galho com vários frutos. Para cá tem outro galho com vários frutos. Para cá tem outro galho com vários frutos. Agora vamos olhar na igreja. O caule é Cristo. E Deus coloca como um líder, um pastor para direcionar a igreja. Mas vamos olhar para os galhos. O galho da irmã Lidiane. O galho da Michele. O galho da Vânia. O galho do Eduardo. Como um galho. E os frutos vêm neste galho. E eles começam, o galho está saudável. E os frutos começam a crescer. E a tomar cor. E chamar atenção. Obviamente, se alguém vir embaixo desta árvore, ela vai querer jogar a pedrinha para tirar a fruta. Nas frutas que são saudáveis. Não é verdade? Agora pensa uma coisa aqui comigo aqui, que você vai entender rapidinho. Esse galho que nós temos, quando nós rompemos com a liderança da igreja, quando nós entramos contra a liderança da igreja, as frutas automaticamente começam a secar. A secar e a cair e a perder. Como é que você vê isso, pastor? Um discípulo, ele traz frutos e esses frutos crescem, permanecem, mudam de vida. Dias atrás eu falei na igreja que às vezes vem pessoas pedir para mim. Ontem eu orei para uma moça com câncer. Não foi, Lília, foi você, né, Lília? Em Orlando, se eu não me engano, Jacksonville. Às vezes vem pessoas pedir para mim orar por alguém, que eu faço com maior satisfação. Mas quando o galho está seco, ou seja, quando está em desobediência, eu sei que Deus não vai fazer um milagre. Quando Deus traz um discípulo na igreja, quando uma pessoa é discípulo, ela começa a dar frutos. E quando ela começa com aquela situação, já não sei mais, eu não sei, eu estou crendo, mas não estou crendo, eu não sei, eu acho que é muita oferta, eu acho que missão demais, tem que missão aqui. E começa a complain com tudo na igreja, o que acontece? Os próprios discípulos que esta pessoa trouxe começam e voltam para os seus lugares. Tinha uma pessoa aqui que ela estava indo muito bem. E Deus começou a trazer muitas pessoas através dessa pessoa. Um momento, ela permitiu que o coração dela se magoasse. E quando ela esfriou, o galho com seus frutos também. E as pessoas que ela estava trazendo começaram. E até onde eu sei, estão sem Cristo. E Deus vai cobrar. Se eu coloco uma mesa, eu falei, essa semana eu dei testemunho da Deila, porque eu aprendi isso com ela. Se eu quiser falar mal de alguém com a minha esposa, eu vou ficar falando sozinho, porque ela não fala. Ela fecha a boca e não fala. Então,
há 10 anos atrás, nós criamos um novo estilo de vida. A gente não senta na mesa para falar de ninguém. E eu aprendi isso com ela. Ela acha que não vale a pena falar. Eu disse assim, eu acho que está certo. E eu fui aprendendo com ela. E hoje nós adotamos isso na nossa casa. Mas quando você está falando contra alguém que está sendo bênção para você, você está cortando a tua bênção. E todas as bênçãos começam a ser cortadas. Talvez o inimigo comece a te enganar, ele começa a te dar outras coisas. Mas a verdadeira bênção, ela se vai. Para que você seja abençoado, para que você ame a Deus, você vai ter que andar com quem ama com Deus. E você vai ter que ser direcionado por uma liderança. Do contrário, se uma pessoa resolve trabalhar com o Neif, ele tem a companhia, uma pessoa resolve trabalhar com ele, vai ter que ser ensinado por ele, vai ter que ser direcionado por ele. E se ele não ensinar, e se essa pessoa não quiser submeter, não vai servir para trabalhar com ele. Ele não vai poder ser fruto na companhia dele. Não, eu vou trabalhar com você, Neif, mas é as minhas ideias, o meu jeito que eu quero fazer aí. Vai funcionar, não? Onde existe duas cabeças é monstro. É fato. Por isso que uma família onde 2 manda não tem condições. E na igreja a mesma coisa. Submeta-se. Submeta-se. Se você está nessa igreja, o meu desejo é que você cresça. E nós temos uma escola na quinta-feira. Para quê, pastor? Para aprender a Bíblia? Não. Para transformar você em um ganhador de almas. Você precisa ser um ganhador de almas. Talvez você diga assim, pastor, eu já sei tudo da Bíblia. O fortão. E às vezes algumas pessoas, no início eu até pensava, realmente essa pessoa sabe bastante, deixa eu colocar ela para trabalhar. Não dá. Quem não se submete no processo não cresce. Eu vi várias pessoas que cresceram muito aqui, mas se submeteram no processo. Talvez até ouviram e aprenderam coisas que já haviam aprendido antes, mas se submeteram no processo. Nós temos a igreja há vários anos e nós tivemos vários retiros. E alguns nunca passaram pelo retiro. Quem passou pelo retiro sabe como é que é. Submeta-se ao processo. Decida vir aqui aprender a ganhar almas. Se você faz parte de uma casa de paz, amém, eu te abençoo, participe da casa de paz. Não falte a casa de paz, a harmonia, é maravilhoso. Mas vem aprender na escola, submeta-se. Pastor, aquela matéria eu não gostei muito, a matéria passada, eu não vou no próximo porque eu não gostei. Na escola a gente aprende tudo, aprende até os professores que a gente não gosta. É sério, às vezes alguém gosta de um tipo de professor e outro gosta de outro. E o que eu aprendo com um professor que eu não gosto, pastor? Eu não ser como ele. Não quero ser como ele. Mas o aluno bom, ele aprende em toda hora. Decida aprender. Decida vir para a escola. Por mais que você sabe, decida vir. E é rápido. Nós passamos 6 livros. E com 4 livros, agora nós estamos com 5 casas de paz para abrir. Por que eu demorei tanto, pastor? Por que a igreja demorou? Um pastor falou para mim, eu já posso ter 30 casas de paz. Por que nós demoramos tanto? Porque eu quis formar líderes primeiro. Prepará-los. Para que eles possam dar frutos. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. God, Dios, I pray for everyone here. yo oro por todos And I aquí. bless everyone. Y el doctor me llama y me dice, con los papeles en mano, me dice, yo no sé qué pasó, pero esa niña no tiene cáncer. Then your revelation Que tu is revelación going to open va a on the abrirse heart en los in corazones Jesus' name. en el nombre de Jesús.